Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde nesta semana vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo que estudamos no decorrer deste mês. Você que deixou de assistir alguma aula depois dessa, o que é que você vai fazer? Vai lá no sua agenda online, vai clicar nas videoaulas antigas que você não assistiu e vai assistir para você poder compreender o conteúdo de revisão que estará sendo explicado na aula de hoje. Você que assistiu, parabéns. Está de parabéns, se garantiu, arrasou. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o quê? A nossa revisão. E aí, estão preparados? Sim? Pois uma bola a todos e vamos lá. Então, fazendo a nossa revisão, temos aqui o processo de regionalização. O continente asiático é considerado o maior continente do mundo, com cerca de 29,4% das terras do nosso planeta. Lembrando que o nosso planeta tem o continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático, continente oceânico e agora que faz parte também dos continentes, a Antártida. Entre esses continentes, a Ásia é considerado o maior de todos em extensão territorial, ou seja, ele tem o maior número de terras emersas. O continente mais populoso do mundo, com 3,95 bilhões de habitantes, também é o continente asiático, ou seja, aproximadamente 60% da nossa população mundial. Olha só, a Ásia é considerado o maior continente em quantidade de terras, ou seja, em extensão territorial. Também é considerado o continente mais populoso do mundo, com aproximadamente 60% da população do nosso planeta. Dos 10 países mais populosos do mundo, 6 estão localizados no continente asiático. Quais são eles? China, Índia, Indonésia, Paquistão, Rússia e Japão. Professora, a Rússia, sim, a Rússia faz parte do continente asiático. Então, professor, eu posso dizer que esses nomes estão na ordem dos 6 países mais populosos do mundo com relação à Ásia, sim. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Rússia e Japão. Entre esses, nós temos os 2 que são os mais populosos do mundo. Quais são os 2? Nós temos a China em primeiro lugar e nós temos a Índia em segundo lugar. O continente asiático também é banhado por 3 oceanos. Quais são eles? O Índico, o Pacífico e o Antártico. Localização de cada um. O Índico está localizado na parte sul da Ásia, o Pacífico na parte leste e o Antártico na parte norte. Aí você deve estar pensando, professora, fazendo os pontos cardeais, nós temos aqui na parte norte, o Oceano Ártico. Sim. Na parte sul, o Oceano Índico. Sim. Na parte leste, o Oceano Pacífico. Sim. E na parte oeste, professora? Não tem essa informação aqui no nosso slide. Exatamente. Porque na parte oeste não tem oceano. É o continente africano. As principais religiões seguidas no continente, ou seja, que são praticadas na Ásia, nós temos o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Isso quer dizer que não tem a religião católica, que não tem o evangelho? Não, não é isso. Quando a gente fala que são as religiões mais seguidas, são aquelas que são mais praticadas, que têm o maior número de fiéis. Então, islâmicos, hinduísmo e budismo. Também dentro desse nosso processo de regionalização, o que tem que ser relembrado, o continente asiático ele é composto por países desenvolvidos e por países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, nós temos o Japão em destaque, subdesenvolvidos, nós temos a China e a Índia em destaque. Só são esses? Não, são mais. Mas quando eu coloco em destaque, porque esses são os que chamam mais atenção. China e Índia pela questão populacional, Japão pela questão industrial tecnológica. A Ásia apresenta relevo, clima, hidrografia,
vegetação como qualquer outro continente. Então, vamos observar aqui as principais características, quer dizer, revisar, relembrar. A Ásia é o continente cujas terras estão localizadas em maior parte no hemisfério norte, mas quando a gente diz que está localizada em maior parte do hemisfério norte, isso não quer dizer que não tenha no hemisfério sul, tem. Então, o continente asiático, a gente pode dizer que ele é localizado em dois hemisférios, nos dois hemisférios. Tanto encontramos países da Ásia no hemisfério norte, como encontramos países na Ásia no hemisfério sul. Mas quando se fala de maior proporção, em qual está, aí sim, temos mais países na parte do hemisfério norte. Ao norte, a Ásia é banhada pelo Oceano Ártico, que já vimos, ao sul pelo Oceano Índico, ao leste pelo Oceano Pacífico e a oeste ele faz fronteira com o continente africano, que eu mencionei para vocês no slide anterior, mas também faz fronteira com o continente europeu. Então, eu posso dizer para vocês que o continente asiático faz fronteira com mais dois outros continentes? Sim. E quais são esses dois? Europa e África. Eu posso dizer que o continente asiático ele é banhado por 3 oceanos? Sim. Quais são esses 3? Ártico, Índico e Pacífico. Vamos lá, as características. A Ásia é o maior continente do mundo, que também já vimos. Seus pontos extremos estão localizados no eixo leste-oeste. O que isso quer dizer? Do lado leste para o lado oeste é onde se tem as maiores características com relação ao relevo, clima, hidrografia, vegetação. Ao lado oeste encontramos as cadeias do Cáucaso, os montes Urais, que separam os mares Cáspio, Egeu, Negro e Mediterrâneo. Olha os mares que são importantes para a Ásia: Mar Cáspio, Egeu, Negro e Mediterrâneo. Ao norte, a Ásia é banhada pelo Oceano Ártico e ao sul pelo Oceano Índico e Pacífico. Olha, mais características, mais informações sendo revistas. Então, posso vir com a seguinte informação: qual oceano que banha o continente asiático na parte norte? Oceano Ártico. Quais oceanos que banham o continente asiático na parte sul? Índico e Pacífico. O continente asiático possui zonas térmicas, que são compreendidas entre as zonas tropicais, subtropicais, temperada e polar. Então, apresenta 4 zonas térmicas. O relevo ele apresenta um grande conjunto de cordilheiras que podem ser destacadas como a de Anatólia até o Pamir, compreendendo as montanhas do Cáucaso, os montes Sagros, de Cordilheira, os Hindukush, Colima e o Himalaia. Lembrando que o Himalaia é o relevo relacionado com as cordilheiras, o relevo mais conhecido que apresenta maior característica. A outra linha de cordilheiras é formada pelos Montes Urais e pelas montanhas da Nova Zembla. Montes Urais, outra característica que é mais importante. Vou limpar aqui para vocês. Continuando. Vamos continuar. Ao sul existem os planaltos e planícies, também são importantes. Então, olha o que a gente está vendo. O relevo da Ásia se destaca em conjuntos de cordilheiras, se destaca em planaltos, se destaca em planícies. Nós temos exemplos, os Montes Urais, Cordilheira do Himalaia, nós temos os planaltos da Arábia, do Irã, o planalto do Deccan. Lembrando que já vimos esses assuntos em aulas anteriores. Estamos apenas o quê? Revisando. E aí, mais uma vez, se você não assistiu às aulas, você vai precisar assistir para compreender de forma geral sobre tudo que estamos falando nessa videoaula. A região central é ocupada pelos planaltos, principal planalto, o Tibete e o da Mongólia, as estepes do Cazaquistão, do Quirguistão e o deserto que localizamos no norte da China. Vou limpar aqui mais uma vez. E aqui nós temos o Himalaia, volta a ficar visível na Índia com a redução da poluição. Quando a gente diz que volta a ficar visível, é esse ponto aqui, ó, que está sendo mencionado. Por quê?
porque até então, por questão da poluição e a poluição ocasionada por conta das fábricas, da intensidade de fábricas que estão sendo implantadas no território da Índia, mão de obra mais barata, o Himalaia não conseguia ser visto de longe. Por quê? Porque a poluição impedia essa visão. Então ele volta, por conta da redução da poluição, ele volta a ser visto de longe. A gente consegue ter a visão retratada na imagem. Nós temos os Montes Urais, faz a fronteira da Ásia com a Europa, Montes Urais, que é a divisão de um território para o outro, e o Planalto do Tibete, que também faz parte desse território. Então, pegando as questões mais importantes da Ásia com relação ao relevo, temos o quê? Planalto do Tibete, Himalaia e os Montes Urais. O clima da Ásia, na parte norte, costuma ser um clima polar, o clima mais frio, zonas térmicas que a gente acabou de olhar. Parte sul costuma ser mais quente. A hidrografia, nós temos os principais mares, Mar Cáspio, Egeu, Negro, o Mar Mediterrâneo. Vegetação está relacionada com os tipos de relevo, é uma vegetação mais rasteira. Dando continuidade à nossa revisão, características gerais, mais uma vez, a Ásia é o maior continente do mundo. Desigualdade social nesse continente é muito elevada. Por que é elevada? Porque apresenta dois critérios econômicos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O relevo se destaca na placa continental indiana, placa continental euroasiática e o Círculo de Fogo do Pacífico, onde a gente encontra as maiores movimento das placas tectônicas, o maior número de erupções vulcânicas. Relevo se destaca também planalto, planície, cordilheiras de montanhas, ou seja, cadeias de montanhas. A urbanização, maior concentração está nas megacidades do mundo, as principais cidades do continente asiático, relacionado com China, Índia e Japão. Lembrando que China, Índia e Japão são países. Mais da metade da população mundial também vive no continente asiático, e aí é considerado uma macrocefalia urbana, porque um continente muito grande dentro das grandes cidades. As regiões do continente asiático são divididas em Oriente Médio, subcontinente indiano, Sudeste Asiático, Ásia Central e Extremo Oriente. O clima da Ásia considerando que a Ásia é o maior continente do mundo, ele apresenta todos os tipos de clima climático, automaticamente todos os tipos de vegetação. A economia contrastante desde a agropecuária extensiva até a intensiva, industrialização rudimentar até tecnologia de ponta, comércio e serviços deficitários até o mais qualitativo do mundo. E por que a economia tem essa questão? Porque, mais uma vez, o continente asiático apresenta países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, quando se fala de indústria rudimentar, entra mais nos países subdesenvolvidos, tecnologia de ponta em desenvolvidos, serviços deficitários, subdesenvolvidos, mais qualificados, desenvolvidos. E aí a gente tem também no continente asiático a questão de produção. Os países da Ásia, nós temos em destaque com a maior produção de arroz, maior produtor do mundo, trigo e também na questão pecuarista, criação bovina. Chegamos ao fim da nossa aula de revisão de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!